Enquanto isso, vamos lá, insegurança jurídica, instabilidade política, e os candidatos já começam a debater. Vamos falar agora novamente, o assunto do dia, o Pablo Marçal. Começam a falar novamente sobre o episódio que aconteceu. De quem foi a culpa? Parece que está todo mundo contra o Marçal, hein? Os candidatos à Prefeitura de São Paulo que participaram do debate de domingo na TV Cultura lamentaram a agressão de José Luiz da Atena, do PSDB, a Pablo Marçal. Mas, opa, um minutinho só, gostaria de ler novamente. Gostei desse mas. Muito bem. Uma conjunção, a meu ver, uma conjunção coordenada adversativa. Então, lamentaram a agressão de José Luiz da Atena, do PSDB, a Pablo Marçal. Mas, tem que ter um mais, mas alguns responsabilizaram o próprio Marçal pelo ocorrido. O atual prefeito e candidato pelo MDB, Ricardo Nunes, disse que o empresário é um irresponsável que em todos os debates ficava provocando e criando provocações. Já o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, disse que desde o começo desta eleição eles tiveram um nível muito baixo no debate. Isso, em grande medida, pela atuação do Marçal, de inventar mentira, de provocar, de atacar, de fazer baixaria em todos os debates. Então, esses candidatos são os três que estão embolados, né? O Ricardo Nunes e o Boulos, que fizeram esta avaliação. Emerson Tawil, todos contra Marçal, pode ser a frase que sintetiza essa eleição? Cara, pode ser todos contra o Marçal, mas uma coisa é certa, é o nome mais falado em todos os meios de comunicação do país hoje. E é o que ele precisava. Para quem não tem tempo de televisão, para quem é um cavalo paraguaio, ele está tendo sucesso. Isso sem tirar um centavo do bolso. Então, sem dúvida nenhuma, se vai se repercutir de forma favorável ou desfavorável, vai ser o dia da urna. Lá no dia do confirma é que vai dizer se ele está fazendo a estratégia mais correta ou não. Né? E não tem como você fugir disso. A estratégia dele é o quê? Se tornar visível, se tornar conhecido. E ainda que de uma forma problemática, mas ele espera nisso tirar um proveito positivo dessa performance que ele vem encontrando. Não vejo nada de todos contra Marçal, muito pelo contrário, as redes sociais têm mostrado o oposto. Uma aceitação muito espontânea, do ponto de vista que a gente tem visto, e tem aderido aí inúmeras pessoas, principalmente o jovem, né, tem aderido de uma forma massiva essa campanha do Pablo Marçal. Que são dois... Posso falar? Só para complementar, que são dois campos diferentes, né? Uma coisa é o que o Datena fez, que aí já é uma agressão, aí tem que ser a justiça, entra a questão de crime, BO, entra tudo isso que está sendo feito. O outro é o que motivou, e aí isso é uma discussão do campo moral, e aí, como o Mano colocou aqui antes, é o eleitor que vai decidir se isso vale, se isso não vale, isso aí é uma discussão outra, mas a agressão não pode ser justificada, muito menos suavizada, porque foi provocado, então tá certo tacar a cadeira na cabeça dele, e se a consequência fosse pior ainda, né? Será que, então, a gente estaria nessa mesma discussão? Então, tem que separar isso aí, a gente não pode ser imaturo também e analisar as coisas como se fosse um torneio, um campeonato de futebol, do tipo, é meu time ganhando, então vale qualquer coisa, dá carrinho mesmo, derruba, cartão vermelho, não interessa. Não é assim. Nós estamos falando do futuro da cidade, tem que ter uma certa maturidade. Então, o eleitor vai decidir se a provocação ela foi o grande motivador e se o Datena agiu de acordo. Agora, a justiça tem que agir. Uma cadeira foi jogada na cabeça de um candidato. Isso é sério, isso é crime, e isso precisa ser processado. Henrique, tem um ponto também, Capê, se me permite. Pois não, Davi. É interessante esse discurso, né? É mais ou menos, em modo de comparação, como você saísse nas ruas aqui de São Paulo usando o celular, né, na mão, e o sujeito vem e rouba teu celular e tu culpado é você, porque você tá andando com o celular, mostra, né? Quer dizer, que discurso esse? Vindo de quem, né? Vindo de quem? De quem sempre coloca uma pedra nesse tipo de... Quem é a favor da morte, a favor da maconha. É engraçado isso, né? Ponto, mas eu discordo da analogia, porque nesse caso, veja, a gente está falando de dois potenciais crimes. A gente está falando de alguém que imputou ao outro um estupro, inclusive chamou ele de Jack. Então, isso não é como estar andando com o celular na mão, né? Isso é o cometimento de um crime, que de forma alguma justifica o cometimento de um outro crime. É óbvio, quem arremessa uma cadeira no outro é responsável pelo arremesso da cadeira.
Quem chama o outro de estuprador, sem ter prova, é responsável por chamar o outro de estuprador sem ter prova. Ou seja, dois errados não fazem um certo e uma coisa não justifica a outra. Só pegar o gancho aqui vou discordar dele, mas existe uma meia-culpa nisso, mano. Eu também concordo com você, não em número, gênero e grau, mas os meios de comunicação que estão promovendo o debate tem como colocar ferramentas que proíbam esse tipo de postura. Por exemplo, se o sujeito lá, o candidato, falar sobre alguma imputação de crime, que ele prove no momento da fala dele, porque caso contrário, ele é retirado do programa. Por que não fazem as regras de uma forma de limitar, de trazer esse cenário para a responsabilidade da emissora que está fazendo o debate, para que a gente não tenha que presenciar cenas como essa, e existem formas de você limitar. E eu acredito que isso existe uma meia-culpa por parte dos meios de comunicação que acabam deixando frouxo as rédeas ali e, infelizmente, aconteceu isso. Esse é um ponto muito interessante, mas que também gera uma segunda camada de discussão, que é como as instituições devem lidar com um candidato que é abertamente anti-instituições. O que eu estou dizendo? Que caso ele fosse expulso do debate por uma acusação como essa, qual seria o discurso dele automaticamente? De que estaria sendo censurado pelo sistema por dizer uma verdade inconveniente que não desejam que ele diga. Ou seja, é difícil lidar com esse tipo de situação. A gente precisa que o eleitor, que o cidadão participe ativamente, sabendo ter discernimento e com clareza daquilo que ele está demandando. Políticos reagem a incentivos, e o grande incentivo é a aprovação do eleitor. Mas, mano, eu tenho duas perguntas para te fazer. Em primeiro lugar, o candidato que se vai para a vida pública, ele precisa ter um nível de tolerância maior do que as pessoas normais têm. Certo? Inclusive, isso aqui é jurisprudência até do tribunal, né? Sim. O homem público, ele não tem direito à hipersensibilidade ou a uma maior sensibilidade. Então, você pode responder, inclusive desmoralizar alguém que faz uma acusação, uma imputação falsa, com palavras. Sim. E o segundo ponto que eu quero perguntar para você é o seguinte: o Pablo Marçal está realmente fazendo uma relia atrás da outra. Agora, se ele não fizesse nada disso, será que ele estaria com mais do que um ponto nas pesquisas? Ou seja, ele não tem tempo de televisão. Será que não é uma forma dele tentar também se projetar para depois começar a discutir as propostas? Como você analisa essa estratégia? Vamos lá, eu vejo duas Mano Ferreira camadas. com a participação do Davi Andrade. Eu vejo duas camadas. Alguém que entra na vida pública tem responsabilidades a mais do que um cidadão comum. Isso é verdade. Tanto de aguentar e ter um nível de tolerância maior ao estresse e à tensão, como de ter mais responsabilidade com aquilo que fala. Ou seja, sair acusando a esmos, rodando uma metralhadora giratória contra todos os demais, também é uma atitude irresponsável e incompatível com alguém que deseja estar na vida pública. Ou seja, a etiqueta política é importante. Está na moda tratar como se qualquer etiqueta política fosse sintoma de fabricação ou antônimo à autenticidade. Não é verdade. É preciso ser autêntico na defesa de valores e ideias, mas responsável, seguindo uma etiqueta política. Ou seja, dois errados não fazem um certo. Pois é, mano, só um ponto que eu queria, só para provocar, quando eu disse essa comparação, né, com o furto do celular lá, é porque nesse debate aqui de São Paulo eu não consigo determinar quem começou o quê. O Marçal também foi acusado várias vezes pelo Datena de ser membro do PCC, ser o candidato do PCC ou não. Então, assim, é tiro cruzado. Na argumentação, é tiro cruzado. Se é bom ou se é ruim, eu acho que é péssimo. Mas está lá no âmbito do debate. E ninguém parou o debate por conta disso. Ninguém falou para o Datena, pare de acusar o Marçal de ser membro do PCC. Não houve essa proibição, está todo mundo discutindo isso lá. Porque hoje a campanha é lama. Infelizmente, os debates é lama. E mesmo após a cadeirada, a gente viu os candidatos que restaram lá continuando uma chuva de agressão um contra o outro. Mas vale de acusações sem provas. O ponto que eu trouxe aqui é o seguinte, esse discurso de que o culpado é o Marçal. Pô, não tem culpado nessa história aqui, não. Mas vamos lembrar, é o Marçal. É até importante lembrar aqui... Entendeu? Esse que é o meu ponto. Do que foi o motivo ali, o estopim da coisa. Então, teve a acusação do processo
Mas logo depois da acusação, o Datena teve a oportunidade da réplica, né? E ele trouxe uma resposta. O que foi o grande estopim não foi a resposta. É isso que a gente precisa entender. Não é o mérito. Ele diz depois que foi por conta da sogra e tudo mais. Mas foi a ameaça do próprio Pablo. Quando o Pablo começou a dizer, olha, você já veio uma vez para querer me agredir e não foi, você não é homem para isso. Chama arregão, né? Chamou de arregão. Aí que pistolou o Datena ali e ele foi para cima. Então, não é uma resposta, da resposta do Datena, a gente não pode dizer que foi no âmbito aí da acusação. A acusação foi feita, ok, ele citou um processo, mas a resposta do Datena foi uma questão pessoal ali, o que para mim torna a questão ainda pior, porque sim é o descontrole dele. Exato, é a briga pela briga e ele foi para cima para proteger a sua própria honra, o que mostra aí o despreparo, né? O que está distante, até me permite, mano, o que está distante são dois episódios colocados dentro do mesmo conjunto. Uma coisa é a verbalização de ofensa e tudo mais, e que existe a responsabilização de uma forma autônoma, através de uma ação, de uma reclamação, uma queixa-crime e tudo mais, e a parte política. Quando você faz esse engodo todo, você mistura, resulta nisso. E a grande verdade pode ter sido provocado pelo Pablo Marçal, mas nada dá o direito de uma acusação, Exato. De uma agressão daquela como o Datena fez. E muito mais ainda, o que máximo poderia ser no mundo jurídico, uma atenuante por ter sido provocado ali, mas nada dá o direito dele ter feito aquela agressão. Muito aqui frisado pelo doutor Fernando Capês, de que aquela agressão poderia ter tido um desfecho mais traumático, muito mais agressivo, muito pior. Né? Você dá uma porrada na cabeça de alguém, isso pode acontecer. E aí, agora, como é que fica? O Mano Ferreira quer fazer uma parte. Nós estamos fazendo um vai e vem grande. Nós temos que falar também de um problema que está sendo esquecido no país, que são as queimadas que estão destruindo a nossa fauna, e saber por que o governo não está tomando as providências corretas e adequadas. Por que não se preparou antes? É só narrativa? Mas esse tema que vai voltar, ele vai entrando, hoje é Pablo Marçal, Datena, política, eleição, o dia inteiro. Mas o Mano quer fazer uma parte que ele não concorda com você, o Emerson Tauil. Não é nenhuma discordância, é só um ponto muito rápido de que o vetor de mudança desse comportamento é o eleitor. Ou seja, os políticos estão se comportando desta forma porque acham que estão tendo sucesso junto ao eleitor na conquista de votos. Então, a única forma de acabar com essa baixaria, de mudar o vetor da desgraça que nós estamos assistindo, se degringolando a cada dia, de um apostar mais do que o outro, né? Sempre um dobra a aposta. Então, depois de uma cadeirada, o que vai vir ao vivo num debate? Se a gente continuar nesse rumo. A única forma de alterar esse rumo dos acontecimentos é o eleitor deixando claro que não é isso que ele deseja para a cidade de São Paulo. Então podemos dizer que o Datena está provando do próprio Verenda aquele sensacionalismo que ele sempre fez no meio de comunicação, com as matérias que ele fazia, então não está suportando? E muito mais ainda, isso não é culpa do próprio político que colocou o nome da política na lama e que fez com o descrédito da sociedade hoje, ela se vê numa forma vingativa, talvez até cômica, de enxergar a política nesse cenário que é apresentado? Eu queria, antes de entrar na questão das queimadas, uma dúvida que me surgiu agora. Uma comparação entre Jair Bolsonaro e Pablo Marçal. Ambos não incorporam ali o candidato da direita. Eu quero saber o seguinte, começando pelo Davi Andrade, girando até chegar no Mano, e que o Mano vai estar afiando a adaga. Por que Bolsonaro e Pablo Marçal não estão juntos, se ambos representam o pensamento da direita? Começando com o Davi Andrade, eu sei que o tema vai dar polêmica, por isso que eu pedi para segurar um pouco, para queimar um pouco a mesa aqui, para depois irmos para nossas queimadas. Davi Andrade. Já parei para pensar muito nisso, professor Capês. Acho, né, até que é questão partidária mesmo. O Bolsonaro, como soldado lá do PL, recebeu um comando para apoiar o Nunes. Até acho, no fundo, que o Nunes não é o candidato pessoal do Bolsonaro. Acho que se ele pudesse alinhar, alinharia o Marçal, que entendo, apesar de alguns pontos assim muito obscuros, né? Essa questão da cooperativa me incomoda. O do Uber aqui na Prefeitura de São Paulo, nunca vi proposta mais à esquerda do que essa de um candidato se diz da direita. Mas, enfim, do ponto de vista ideológico, né, das ideias de conservadorismo, de liberação da economia, né? Eu acho que o Marçal se alinha muito mais à direita de Bolsonaro. Penso que Bolsonaro tem que apoiar Nunes por uma determinação partidária. Essa que é a questão, para mim, que distanciou Bolsonaro de Marçal. Henrique Kriegner, eu quero te ouvir. Só essa questão da cooperativa do Uber é um negócio que eu sou um liberal convicto,
mas eu não concordo que a cooperativa fique com a maior parte do dinheiro desse pessoal que trabalha. Se eles conseguissem se organizar e tivessem uma estrutura, o Uber para poder trabalhar, as cooperativas de táxi para que não serem explorados por essas empresas que trazem a tecnologia, acho que seria mais justo. Inclusive os motoentregadores. Mas eu quero falar da semelhança Bolsonaro, Pablo Marçal. Por que a direita não está junta aqui? A casa dividida poderá prosperar? Capês, essa aí é uma pergunta interessante, né? Mas eu diria que tem muito mais a ver com o passado do que com o futuro. Muitas pessoas falam que talvez Jair Bolsonaro estaria ameaçado na liderança da direita no Brasil, o que, na minha análise, não é verdade. Inclusive, a gente vê isso muito diferente, inclusive, quando você vai nas ruas. Mas tem muito mais a ver com o passado. Existem inúmeros, basicamente todos os posicionamentos, e aqui eu não quero falar para estimular voto ou desestimular voto, cada um toma a sua decisão. Mas a gente tem que olhar os fatos como eles são, sem paixão e preferência política. Todos os posicionamentos hoje do Pablo Marçal, sejam ele de propostas ou até mesmo de apoios políticos, você pode encontrar registros na internet dele falando justamente o oposto. É isso que tem gerado um distanciamento dos seguidores e das pessoas mais próximas aí o Jair Bolsonaro. Inclusive, até a opinião dele sobre o próprio Jair Bolsonaro. Não dá pra gente esquecer que em 2022, o próprio Pablo Marçal, enquanto era candidato à presidência, ele disse que a diferença entre Lula e Bolsonaro era que um tinha 9 dedos, outro tinha 10. Então, a diferença entre os dois era que era um dedo. Mas ideologicamente e até na atuação política, os dois agiam da mesma maneira. Isso fere uma pessoa que é opositor tão ferrenha a outra e fere todo o seu segmento. Então, olhando para o passado, existem ali diferenças muito profundas. É difícil a gente dizer, né? As pessoas falam muito isso sobre a direita precisa estar unida e precisa... Tá bom, mas dentro da direita também precisa fazer um esforço para entender quem que realmente é de direita no posicionamento. Porque em prol da união da direita, você não pode permitir que aventureiros ou pessoas que levantam uma bandeira direita, mas não trabalham nesse sentido, consigam surfar, porque é aí que você divide a casa de verdade. Então, como eu falei, eu não estou aqui estimulando o voto ou desestimulando o voto, mas estou trazendo os fatos. Todos os posicionamentos atuais você encontra contrapontos feitos pelo próprio Pablo Marçal no passado. Então, fica difícil. Quem que vai acreditar em quem que vai seguir o caminho de quem? Essa é a dúvida que não só o próprio Jair, mas também todo o seu eleitorado ali mais fiel fica na hora de fazer uma decisão na hora do voto. Emerson Tawil, talvez seja a visão de que no segundo turno Ricardo Nunes tem mais chance contra o Boulos do que o próprio Pablo Marçal. Já ouvi também esse argumento. É muito difícil, porque, veja só, é como disse aqui na outra fala, existe um etiquetamento, não tem como negar. O PL, na verdade, é feito por Valdemar Costa Neto e ele que fez toda a parte do alinhamento com o Ricardo Nunes, mas uma coisa é certa, aproveitando esse gancho que Jair Bolsonaro acabou deixando, de que não ficou convicto o apoio de Jair Bolsonaro a Ricardo Nunes, assim também como não ficou a aceitação convicta de Ricardo Nunes para com Jair Bolsonaro, Pablo Marçal enxergou esse corredor, né, eleitoral e mirou nele e acabou acertando. Acabou, de certa forma, migrando essa parte e ele tem que assumir aquela performance ali de direita, assim como uma proximidade com Jair Bolsonaro, aquele tipo de etiquetamento. E eu vou discordar aqui, estou igual humano hoje, vou discordar do Kriegner dessa parte, porque política ela é sazonal, é o tempo que vai falar se você é ou não é ou se existe a possibilidade. Pablo Marçal vem depontando de uma forma vertiginosa e isso pode sim trazer para alguns políticos uma ameaça em 2026, não podemos descartar isso, até porque ele já teve pretensão de ser candidato lá atrás e foi tolhido disso, depois como deputado federal e hoje conseguiu emplacar aí a duras penas como candidato à Prefeitura de São Paulo. E política é isso, manda mais quem tem mais voto. O que vai decidir é o dia da urna. Se caso o Pablo Marçal traga uma surpresa inédita aqui para todo o cenário político que tem potencial de votos, isso é uma forma preocupante. Ele passa a ser inserido dentro desse contexto político e o assédio passa a ser muito maior do que é hoje. E atenção, a agressão praticada por Datena contra Pablo Marçal parece que teve desdobramentos. Nós vamos entrar nesse assunto já, parece que houve desdobramento.